Olá, tudo bem? Este vídeo é a segunda parte e é aquele em que eu vou tratar efetivamente de uma comparação entre o Lula e o Bolsonaro e vice-versa. Caso você não tenha assistido à primeira parte, não tem nenhum problema, você pode assistir este vídeo até ao fim e depois aconselho a ir assistir ao outro, até porque ajuda a complementar muito daquilo que eu vou tratar neste vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, ele se baseia numa. Foi, digamos assim, inspirado por um comentário colocado por um bolsonarista a um dos meus vídeos e que é esse comentário que vocês estão aí a ver. Em relação a este comentário, inspirou-me a ideia de fazer uma análise comparativa entre o Lula e o Bolsonaro. Na primeira parte, eu tratei de outras pessoas que são citadas aí nesse comentário, e nesta eu quero tratar especificamente dessa análise comparativa do perfil dessas duas figuras. Então, eu quero começar por dizer o seguinte. Uh, os bolsonaristas adoram se referir ao Lula de forma pejorativa e atacando ele em relação a coisas que revelam muito do caráter dessas pessoas. Por exemplo, quando se referem ao Lula por 9 dedos, estão a atacar uma característica física dele, um problema que ele teve, fruto de algo que o Bolsonaro só conhece de nome, que se chama trabalho. Trabalhando, na adolescência, ele acaba por se ferir e ficar sem um dedo. Então, eles passam-se a referir a ele por essa característica física. É claro que, no que eu vou falar agora, há um certo exagero, mas que ajuda você a entender porque que isso caracteriza muito mais a pessoa que se refere a outra, segundo essa característica, do que as pessoas que eles tentam atacar. Vocês acham que seria aceitável que uma pessoa se referisse a um cadeirante como deficiente, como cadeirante? Ou uma pessoa que tenha, por exemplo, seja surda, como surdo, ou ceguinho, ou se referir a uma pessoa que tenha algum tipo de problema de foro psiquiátrico, de ser o maluquinho. É claro que tudo isso é inaceitável. E claro que existe um certo exagero quando se referindo ao Lula se trata de uma pessoa que tem apenas um dedo a menos e que eu acho que deve ser muito mais visto como algo que abona em favor do Lula, até pela forma com que ele perdeu esse dedo. No entanto, é o uso de uma característica física para querer descaracterizar o outro. Mas eles evidentemente vão além, até porque uma das coisas que mais incomoda a direita, e não só essa extrema-direita bolsonarista, é o facto do Lula ter chegado onde chegou, coisa que eles não chegaram e muito provavelmente, com certeza, jamais chegarão, tendo o Lula partido de onde partiu, sendo o Lula uma pessoa que sabe, por exemplo, o que é fome, o que é a miséria, coisa que essas pessoas só conhecem de nome ou porque conhece alguma pessoa ou algumas pessoas que passam por esse problema. É claro que a partir de um determinado nível social, a distância que essas pessoas têm dessa realidade apenas as permite ter contacto com isso quando na rua vem alguém em condição de rua ou quando tem uma empregada ou um empregado em que eles sabem que saindo da casa deles, eles vão viver em lugares que eles apenas conhecem pelos noticiários, de tal é o nível de degradação em termos de qualidade de vida que essas pessoas vivem. E, portanto, esta já é uma das coisas que é usada contra o Lula, que tem muito mais a ver com o preconceito e inveja da capacidade que ele teve de chegar onde chegou, tendo como ponto de partida, estando muito atrás
em termos de expectativa para chegar onde chegou em relação a essas pessoas. Agora eu quero tratar de outra coisa e agora já entrando na comparação muito direta entre os dois. Outra forma que os bolsonaristas adoram se referir ao Lula é como ex-presidiário. É verdade, ele já foi preso, mas eu quero primeiro referir o seguinte. Se eles tratam o Lula por ex-presidiário, por que não o Bolsonaro ser tratado, até por eles próprios, igualmente como ex-presidiário? E aqui há uma diferença muito profunda entre o ex-presidiário Lula e o ex-presidiário Bolsonaro. O Bolsonaro, que atualmente já não é só ex-presidiário, é presidiário no ativo, digamos assim, foi condenado, foi preso, foi expulso do exército por crime de terrorismo. Não é qualquer coisa. Toda a gente pode dizer, mas não foi por corrupção. Não, foi por algo pior de corrupção. Foi terrorismo. Ele ficou provado que ele tinha engendrado um plano, já tinha um esquema em papel da construção de uma bomba para fazer explodir a adutora do Rio Guandu. E isso, inclusivamente, fala até do nível de inteligência, ou da falta dela, do Bolsonaro. Porquê? Porque a motivação para o cometimento desse crime era reivindicar salário melhor para os oficiais de mais baixo escalão. No caso dele, é o mais baixo de todos, que é o tenente. Ele era tenente das Forças Armadas, do Exército, e entendia que recebia mal e achou que seria uma boa ideia explodir a adutora do Rio Guandu, porque isso, com certeza, na cabeça dele, iria levar os militares em vez de mandá-lo para a cadeia, expulsá-lo do exército, a aceitar aumentar o salário dos oficiais de baixa patente. Vejam o nível de inteligência desta pessoa que achou que um ato como esse era um ato que iria conduzir a este resultado. Veja que é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de desenvolver raciocínio lógico. Por outras palavras, é burra. Porque é disso que se trata. Uma pessoa que não é capaz de fazer um raciocínio lógico, com certeza, ela carece de desenvolvimento intelectual suficiente para que seja caracterizado como coisa diferente de uma pessoa burra. Por outro lado, o Lula, como está na sentença, foi condenado, está lá escrito textualmente, por fatos indeterminados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao fim de anos de investigação, quer dizer que ao fim de anos tentando forjar provas contra ele, quer dizer que depois do PowerPoint do Dallagnol, quer dizer que depois de pressionarem testemunhas, de pressionarem delatores a citar o Lula e apontar o Lula como criminoso, como tendo participado de algum caso de corrupção, a única coisa que conseguiu obter é que, afinal, não conseguiu determinar nenhum facto que provasse os crimes de que o Lula é acusado. Reparem bem, imaginem que você fosse acusado pelo seu vizinho de ter praticado um crime. Você vai a julgamento, o juiz analisa tudo aquilo, todas as supostas provas que foram apresentadas contra si e conclui que não existe nenhuma prova. E o juiz diz, você vai ser condenado a X anos de prisão por, uma vez que eu não consigo provar que os crimes que você cometeu, vai ser, eu vou lhe chamar, fatos indeterminados. O bolsonarista acha que isso é legítimo, desde que seja feita contra o Lula, desde que seja feita contra a esquerda, porque agora, com todas as provas que há contra o Bolsonaro e as pessoas que tentaram dar o golpe, agora eles entendem que eles são merecedores de uma anistia, mas isso
eu vou deixar para mais adiante, neste comparativo. Portanto, o Lula foi preso. Teve 513 dias preso. Não pediu para ser anistiado, muito pelo contrário. Ele exigia que só saísse da prisão depois de ficar demonstrado de que ele não tinha cometido nenhum crime. Quando lhe foi sugerido que fosse para casa com a tornozeleira, ele teve essa frase extraordinária que mostra o seu caráter, e isso fez mudar muita opinião sobre ele, porque, caso você não saiba, eu fui um dos defensores da Operação Lava Jato. Eu fui uma das pessoas que acreditou que o Lula era tudo aquilo que o Moro apresentava como sendo, por mais que tivesse amigos que me tivessem alertado para que aquilo não era bem assim, que havia qualquer coisa. No entanto, foi só preciso, só depois da Vaza Jato demonstrar toda a farsa que foi aquele julgamento, é que eu mudei a minha opinião em relação ao Lula. E quando soube que a reação dele, quando lhe ofereceram isso, foi: eu não sou pombo para ficar de anilha, só aceito sair daqui pela porta da frente, e depois de ser comprovado que eu não cometi nenhum dos crimes que sou acusado, reparem só nesta diferença abissal de princípio, de coragem, de ética em relação ao Bolsonaro. Que o que é que ele está a pedir? Ele está a pedir anistia para ele. Ou seja, ok, tirem, não quero, eu que não quero é ir para a prisão, não importa se eu cometi crime ou não, o que eu quero é ir para a minha casa e usufruir de tudo aquilo que eu comecei a acumular, e como nós vamos ver mais adiante neste vídeo, de forma extremamente suspeita. Então, já estamos a ver traçar aqui um perfil que define bem o caráter dessas duas pessoas. Isso, para mim, deveria ser suficiente para a pessoa dizer que, entre estar ao lado de uma pessoa que tem este caráter, que este perfil, como o caso do Lula, que demonstrou durante os 513 meses que esteve preso, e o Bolsonaro, perante tudo o que ele tem feito, perante, por exemplo, a postura covarde que ele teve perante o juiz Alexandre, isto deveria ser, como digo, suficiente para a pessoa dizer que entre uma e outra eu prefiro ficar com aquele que demonstra coragem, que demonstra princípios. Mas como muito provavelmente isso é coisa que essas pessoas carecem, elas não têm. Como elas não têm, elas não sentem a necessidade de que aquelas pessoas que ela defende também tenham, porque é algo para elas que é irrelevante. Para mim não é, para mim é fundamental. Mas você pode dizer, bom, mas não é bem assim. Afinal, o Lula foi condenado também pelo TRF-4 e por vários juízes, em que inclusivamente aumentaram a sua pena. Sim, na altura em que isto ocorreu, foi uma das certezas que eu passei a ter de que o Lula, de facto, era culpado de tudo aquilo que era acusado. Até que a Vaza Jato e a revelação de uma das pessoas envolvida num esquema que o Moro já devia estar preso, quanto a mim, em relação a isso, que o Moro armou. E o que é que foi que ele armou? Ele pegou numa pessoa que já tinha sido presa por ele, penso eu que era um doleiro, e disse assim: eu te livro da cadeia na condição de você passar a trabalhar para mim. E o que você vai fazer, reparem bem na gravidade disto, criaram uma festa em que convidaram meninas de programa e convidaram esses juízes desse TRF com o objetivo de criarem provas contra eles para serem chantageados. E essa pessoa se prestou a isso, nessa festa filmou, pegou nessas provas, entregou ao Moro, e o Moro usou essas provas para chantagear esses juízes. Agora, quanto a mim, esses juízes, também eles, já deveriam estar todos presos. Porquê? Porque um juiz
que acede a um tipo de chantagem como essa, primeiro, não é digno para ser juiz. Segundo, ele tinha a evidência da prática de um crime, e de um crime gravíssimo, um crime de chantagem feito por um juiz. Eles, o que deveriam ter feito é que no momento em que essa chantagem ocorreu, assumissem os seus erros, pagassem pelos erros que cometeram, e os erros que eles cometeram não lhes daria prisão, ia ser, evidentemente, um problema familiar graves e acabaram por sofrer quando se soube da história, mas pelo menos eles iam ficar como pessoas dignas. Não, eles não só cometeram aquele erro que não é crime, mas de participar nessa festa, para depois aceitarem a chantagem, condenaram a pessoa por 513 meses. Eu até admito que não tenha sido apenas a chantagem, alguns deles, se não a totalidade deles, até poderiam sentir algum prazer em fazer isso, porque provavelmente também seriam anti-PT e anti-Lula, o que não é razão para nenhum juiz condenar ninguém. Nenhum juiz pode condenar o Lula, o Bolsonaro, ou seja, quem for, porque se encontra ideologicamente no lado oposto a essas pessoas. Eu não sei se isso, em relação a esses juízes, contribuiu ou não, mas uma coisa que eu sei, porque ficou provado, é que eles foram sujeitos a essa chantagem, não agiram expondo essa chantagem e expondo o que se passava com o Moro, mas, pelo contrário, acederam a essa chantagem. Portanto, temos aqui que o Lula foi duplamente injustiçado. Foi injustiçado por uma sentença sem provas proferida pelo Moro e foi injustiçado por um TRF e um grupo de juízes que não são dignos de usar a toga, não são dignos de de serem juízes, porque um juiz não pode ceder a esse tipo de chantagem. Nem esse tipo, nem tipo nenhum de chantagem. Bom, vamos agora analisar outra característica do Bolsonaro e do Lula. O Lula, como disse, depois de ser preso, teve essa postura diferente do Bolsonaro. Agora, Bolsonaro está agora preso, foi agora condenado pelo crime de golpe de Estado. A pessoa diz, mas não é corrupção. Não, é pior da corrupção. É golpe de Estado. Porquê? Porque golpe de Estado envolve, ainda que não envolva no momento em que o golpe é dado, ele, a prazo, vai envolver necessariamente a morte de centenas ou milhares de pessoas, como aconteceu no golpe de 64. No golpe de 64, quando foi dado o golpe, não morreu ninguém, não houve um disparo. No entanto, durante os 21 anos que durou a ditadura, milhares de pessoas morreram, foram desaparecidas, muitas pessoas tiveram que se exilar do país, ou seja, os crimes que o golpe de Estado comete são mais graves. Mas mais, a corrupção é muito maior em regimes ditatoriais. Porquê? Basicamente porque eles sabem que só serão investigados os casos de corrupção que eles quiserem que sejam investigados. Por exemplo, toda a gente sabe que houve grande corrupção na construção da ponte Rio-Niterói. Toda a gente sabe que houve grande corrupção na construção da Transamazónica durante o período do regime militar. E todos os jornalistas que tentaram investigar esses casos foram silenciados pela forma que já disse antes. Porquê? Porque os militares não admitiam sequer que fosse feita investigação. Então, estava liberalizado todo o tipo de corrupção, uma vez que havia certeza absoluta da impunidade dos corruptos,
porque entre os corruptos estavam os próprios militares que estavam no poder. Portanto, isto é um tipo de acusação fortíssima que pesa sobre Bolsonaro e que ninguém pode atribuir ao Lula. E perante essa acusação, a única coisa que o Bolsonaro sabe fazer é se pôr de joelhos perante o juiz que o acusa. Não teve nem momento nenhuma a altivez que o Lula demonstrou durante o tempo que foi acusado pelo Sérgio Moro, mesmo sabendo que isso iria atiçar ainda mais o ódio a ele e provavelmente iria agravar a sua pena, mas ele manteve uma postura digna, uma postura de alguém que jamais apelou à justiça por anistia, jamais apelou à justiça para nenhum tipo de benefício a não ser a exigência de que saísse pela porta da frente quando ficasse demonstrado que ele não tinha cometido nenhum crime. Não, o Bolsonaro teve essa atitude covarde e agora está preso e a única coisa que sabe fazer é ir, com a ajuda do filho, ir lá para fora, pedir a uma nação estrangeira que tome medidas contra o seu próprio país, inclusivamente que tenha ação militar contra o seu próprio país, para o beneficiar a ele. Ou seja, para ele, aquela coisa de pátria é provavelmente a pátria dos Estados Unidos. Família é a família dele. Ele não está a pensar na família de mais ninguém. Tanto que ele tem aquela frase numa reunião em que ele diz que não queria ferrar, o termo não foi exatamente este, com a minha, não vou esperar que ferrem com a minha família para depois agir. Ou seja, ele sabia que a família vinha cometendo crimes, como ficou demonstrado pelas rachadinhas, e o que ele disse que ia fazer é que iria mexer no que fosse possível, ia mexer nos delegados da Polícia Federal, tudo para afastar qualquer tipo de investigação que pesasse sobre ele ou sobre a família. E, inclusivamente, chegou ao ponto de dizer que se não pudesse mudar o delegado, que ele mudaria até o Ministro da Justiça, como acabou por ocorrer quando o Moro sai do governo acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal e com o perfil que o Moro demonstrou ter e continua a demonstrar tem de falta completa de coluna vertebral, que agora já é quase que ignora tudo aquilo que falou do Bolsonaro para se transformar em mais um capacho do Bolsonaro, como aliás é o caso do Tarcísio, que para chegar à presidência da República não tem nenhum problema em se deitar ao comprido para o Bolsonaro passar por cima. Então temos aqui mais uma diferença muito grande, porque, ao contrário do Bolsonaro, jamais se poderá acusar o Lula de tentativa de dar um golpe de Estado. Agora, outra coisa. Eu já ouvi também comentários a falar que o Lula estava a entregar o Brasil à China. E um dos exemplos que dão é a venda de uma mineradora de níquel. Acontece que essa mineradora de níquel era de uma empresa americana, ou seja, está na mão de chineses, é entregar à China. Está na mão dos americanos, não é entregar aos Estados Unidos. Portanto, essa mina de níquel pertencia a uma empresa americana que explorava esse níquel para mandar para os Estados Unidos, e essa empresa foi comprada por uma empresa chinesa que, naturalmente, agora manda esse níquel para a China. Aqui é uma relação entre privados em que o governo não é ouvido nem achado. O governo poderia ter alguma intervenção caso essa empresa fosse uma empresa ou estatal ou uma empresa que o governo tivesse uma golden share. E aqui eu já entro na outra questão, que é da Embraer, que
na altura do governo Bolsonaro, tendo o Estado uma golden share da Embraer, sendo a Embraer considerada uma empresa estratégica, o Bolsonaro assinou que a empresa pudesse ser vendida à Boeing. O negócio, felizmente, só acabou por não se concretizar, porque a Boeing depois passou por dificuldades financeiras muito graves e acabou por desistir do negócio. Mas o Bolsonaro aceitou que a Boeing se tornasse dona da Embraer. E, se tornando dona da Embraer, ela podia fazer com a empresa absolutamente tudo o que quisesse, inclusivamente fechá-la no Brasil e transferir totalmente para os Estados Unidos. Aliás, a Boeing já fez isso no passado com uma empresa aérea americana, que é a McDonnell Douglas, que tinha os aviões que eram os DC-10, que eram uns aviões comerciais que eram reconhecidos por ter 3 motores, 2 nas asas e 1 na cauda, e que a Boeing comprou essa empresa e a seguir de que dela comprar, basicamente o que fez foi fechar a fábrica dessa empresa e, portanto, eliminar um concorrente. Ora bem, em relação à Embraer, muito provavelmente a Boeing iria fazer a mesma coisa. Iria pegar todo o know-how, todos os engenheiros da Embraer que lhe interessasse, passaria tudo isto para a Boeing, transferiria a produção para os Estados Unidos e o Brasil perderia uma das suas empresas tecnológicas mais avançadas, se não a mais avançada empresa tecnológica de todas, com um know-how enorme. Inclusivamente, eu defendo que, até perante isto que ocorreu, que o Estado não se limite a um golden share em relação à Embraer, que pense seriamente em se tornar acionista maioritário da Embraer, sem a possibilidade de venda dessas ações, porque a Embraer, até pelo facto de não só a aviação comercial, mas também ter aviações de guerra que produz, deve ser uma empresa estratégica do Estado, assim como a Avibras, assim como outras empresas que produzem equipamentos militares, armamento de guerra, que eu entendo que essas empresas não devem ser privadas, devem ser empresas, podem até ter uma componente privada, mas a maioria do capital deve estar na mão do Estado, precisamente para garantir que essas empresas amanhã não vá para outro país. Ainda que essas empresas não sejam lucrativas. Porquê? Porque, mais uma vez insisto, são estratégicas em termos de garantir a independência militar do Brasil em relação às outras potências, inclusive da China. E, portanto, eu defendo que todos esses setores estejam sob total controle do Estado. Agora, vamos a outro exemplo dessa contradição de se chamar ao Lula intriguista em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro chegou a defender que os Estados Unidos possam ter uma base militar no interior do Brasil, segundo ele, supostamente para combater o tráfico de drogas dentro do Brasil. Imaginem uma potência estrangeira como os Estados Unidos ter uma base militar dentro do Brasil para atuar dentro do Brasil. Ou seja, basicamente o que ele estava a oferecer era que o Brasil se transformasse numa colónia ou numa espécie de protetorado americano. Se isto não é intriguismo, o que é que isto é? Mas teve mais. Entregou também aos americanos a base de Alcântara. Há um vídeo que mostra o Bolsonaro em Davos, felizmente à pessoa errada, oferecer a Amazónia. O Bolsonaro, em conversa com Al Gore, que ele provavelmente não conhecia, pela conversa que ele teve, certamente não sabia de quem se tratava, ao saber que ele era americano e era evidentemente uma figura importante dos Estados Unidos, porque senão não estaria ali em Davos, ofereceu ao Al Gore, que, para quem não sabe, é um reconhecido internacionalmente
militante de causas ambientais, de defesa do meio ambiente, ofereceu a ele a possibilidade de exploração do solo da Amazónia. Ou seja, toda aquela riqueza que tem no solo da Amazónia e que é para lá estar, até porque a Amazónia é muito mais importante em pé e pelo papel que ela desempenha em termos de ambiente, o que não quer dizer que ela tenha que ficar totalmente inexplorada. Eu já gravei um vídeo em que eu falo da forma que eu entendo que deveria ser combatido o crime organizado dentro da Amazónia. Eu, por exemplo, sou contra a abordagem que é feita pela Polícia Federal. É claro que é muito, infinitamente melhor do que aquela abordagem de liberou geral, de defesa que o Bolsonaro fazia do garimpo ilegal e automaticamente e consequentemente do crime organizado. Eu defendo que seria muito mais eficaz que fosse feito um levantamento, um estudo profundo das riquezas da Amazónia e que se tentasse explorar essas riquezas com o mínimo impacto ambiental possível. E que em relação, por exemplo, ao ouro e aos diamantes, a partir do momento que fossem detectadas os garimpos ilegais, que essas fossem mandadas, primeiro a Polícia Federal iria intervir necessariamente, mas em vez de depois de intervir sair de lá, não. Era o contrário. Mandava para lá uma equipa de geólogos fazer um levantamento económico daquelas jazidas e, uma vez comprovada, e muito provavelmente seria comprovada, senão o crime organizado não estaria ali, a viabilidade económica dessas jazidas, construir-se uma estatal com a função de explorar essas riquezas. Dessa forma, o crime organizado e o garimpo ilegal não tinha como voltar para esses lugares. Porquê? Porque já estava ocupado pelo próprio Estado. Nem que para isso tivessem que ter policiamento o tempo todo. Tivesse lá uma equipa de polícia, de segurança, a garantir a segurança dessa mina. E com o compromisso de quê? Explorar sem causar danos ambientais, sem usar, por exemplo, o iodo que causa danos enormes, o mercúrio, aliás, que causa danos enormes ao meio ambiente. E, uma vez esgotado o recurso, ou a partir do momento que ele deixa de ser economicamente viável, o compromisso dessa estatal devolver a floresta ao estado que ela era antes de ser ocupada pelo garimpo. Eu entendo que essa seria a medida mais eficiente. O Bolsonaro, não, basicamente, estava a entregar ao Algor a exploração dessas riquezas, entregando aos Estados Unidos. Ou seja, é sempre a mesma história. O bolsonarismo e a extrema-direita adora acusar o outro daquilo que eles fazem. Agora, outro exemplo. Os bolsonaristas adoram acusar o Lula de ter se relacionado com o crime organizado e usam o facto dele ter sido fotografado com o boné do Complexo do Alemão. Sim, aquele boné que ele usa é um boné que não tem nada a ver com compinchas. Até porque compincha não se escreve com X, imbecil. Compincha escreve-se com CH. Você inclusivamente é analfabeto. Mas como para essa gente não importa se compincha se escreve com X ou com CH, o que lhes importa é passar a narrativa de que aquilo quer dizer que o Lula tinha relações com o crime organizado. Então, essa ideia é passada adiante. Isto caracteriza apenas a falta de caráter do bolsonarismo. Porquê? Porque o Bolsonaro não pode falar de ninguém com envolvimento do crime organizado. Porque ele nunca escondeu de ninguém a sua ligação direta com o crime organizado, com as milícias do Rio de Janeiro. Ele não pode negar o facto de, quando liberalizou as armas, ele foi mais longe. Ele tirou do exército a fiscalização dessas armas.
ele inclusivamente retirou que fosse registado os lotes das balas. Ou seja, para que o crime organizado, e não existe outra justificação, pudesse usar esse armamento sem o risco de serem identificados. É evidente que quando ele faz isso, é com o mesmo objetivo que, embora no final, de garantir que a criminalidade possa atuar livremente. Isto vem tudo na sequência da defesa, por exemplo, da PEC da blindagem. Isso vem na sequência da questão do INSS, em que durante o esquema é criado durante o governo dele e durante todo o governo, por mais informações que tivesse chegado à mesa e ao conhecimento do Bolsonaro e dos ministros de que havia ali crime, ele não atuou, pelo contrário, quando foi atuar foi no sentido de facilitar a prática dos crimes. Portanto, temos aqui mais uma diferença do bolsonarismo em relação ao Lula. É uma diferença que fica evidente e evidentemente em favor do Lula. Mas tem mais. Acusam o Lula de defender o aborto, coisa que o Lula nunca fez. O Lula, a única coisa que defende é a lei conforme ela está. E conforme ela está, só quem for muito desumano é que pode ser contra. Porquê? Porque no jeito que ela está, quem é que pode recorrer ao aborto? Por exemplo, uma mulher que foi sujeita à violação. E eu pergunto a esses imbecis, esses nobres imbecis, se fosse a mulher deles, se fosse uma filha deles que fosse violadas, violadas é o termo que se usa em Portugal, se fosse estupradas, se eles aceitariam que elas tivessem esse filho e cuidassem desse filho. Ou mesmo fosse doado. Não, mas tivesse que carregar no ventre o filho de alguém que cometeu esse crime contra a sua mulher ou a sua filha. É evidente que não, porque essa gente é hipócrita, essa gente é mau caráter. Essa gente defende uma coisa para as outras e outra diferente para elas próprias. Outra coisa em que a lei prevê é no caso de anencéfalo. O que é que quer dizer? São crianças sem cérebro. Agora eu pergunto, vocês conhecem alguém que consegue sobreviver sem cérebro? É evidente que não. Então, a questão é, para que sujeitar a mãe a ter que carregar no ventre, com todos os riscos de uma gravidez, de um feto que sabe que vai nascer morto, ou se não nascer morto, vai morrer pouco tempo depois. E a outra é no caso de risco de vida para a mãe. Eu pergunto mais uma vez, se fosse a mulher desse bolsonarista, se fosse uma filha desse bolsonarista, eles iriam obrigar a elas a levar a gravidez até ao fim, sabendo que havia o risco de morte da mãe, sendo que muitas vezes tem o risco da morte da mãe e da criança. Com que direito alguém pode obrigar uma pessoa a correr o risco da sua vida? Você faça isso em relação a você. Porque se você é uma mulher que está a assistir a isto, e eu vou dizer isto porque eu tenho um caso na minha família. Eu tenho um caso na minha família de uma prima minha que, perante uma gravidez em que os médicos alertaram que se ela levasse essa gravidez até ao fim, muito provavelmente não ia sobreviver, ela optou por levar a gravidez até ao fim e efetivamente não sobreviveu. A criança sobreviveu, felizmente, sem os problemas que a mãe tinha, porque o motivo porque a mãe não podia ter a criança, no caso, ela sofria de um grave problema de saúde relacionado à asma, e isso fez com que muitos dos seus órgãos estivessem atrofiados. Felizmente a criança nasceu e já é uma mulher, já é mãe, sem esse problema, mas a mãe morreu. Foi uma escolha dela. Agora, você não tem o direito de obrigar a uma mulher nessa situação que se submeta ao risco da sua vida. Porque é a vida dela que está em causa, não é a sua.
Você não tem o direito de obrigar a isto. E é em relação a essas formas de aborto que o Lula defende que elas continuem exatamente como estão na lei. Agora, em relação ao Bolsonaro, existe algo que aponte para o contrário? Existe, sim, senhor. Existe um vídeo em que o Bolsonaro diz com todas as letras que o filho 04 dele só está vivo porque a mulher se negou a fazer o aborto. Ou seja, ele sugeriu à mulher que abortasse o filho e a mulher não aceitou abortar. Ou seja, aqui está um exemplo de como o bolsonarismo adora acusar os outros daquilo que eles são. O Bolsonaro claramente está aqui perante uma situação em que fica evidente que ele não tem nenhum problema em defender o aborto, acusando o Lula de algo que o Lula nunca defendeu. E depois temos o caso, e esse não tem comparação porque não existe nenhum exemplo do lado do Lula, da história das meninas venezuelanas em que o Bolsonaro tem esta frase absurda de dizer que pintou um clima, ou seja, se coloca numa postura idêntica a de um pedófilo. Porque ele, quando olha aquelas meninas muito bem arrumadinhas, aquilo que lhe veio na cabeça foi essa frase, pintou um clima. Vejam só, eu não consigo qualificar essa pessoa. Eu não vou dizer que o Bolsonaro é pedófilo, não há nenhum indício disso. Mas essa frase seria uma frase que sairia perfeitamente normal da boca de um pedófilo. No entanto, que tenta-se fazer do bolsonarista um defensor dessa ética e de que ataca esse tipo de crime. Agora, vou dar outro exemplo. Quando se fala em família, o Lula é casado pela terceira vez, tal como o Bolsonaro. Só que com uma diferença. É que no caso do Lula, ele só casou-se a segunda vez depois da primeira mulher ter falecido, casou-se a terceira vez depois de que a segunda mulher faleceu. No caso do Bolsonaro, não. Foram 2 divórcios em que ele sempre trocou a mulher que ele tinha por uma mais nova. Então, está aqui esse conceito de pessoa que tem uma dedicação à família, que defende a família, em que a família para ele é assim, é tão descartável quanto eu vou substituir a minha mulher apenas pelo facto dela estar mais velha e eu querer uma mais nova. Basicamente foi isso que o Bolsonaro fez a vida toda. No entanto, ele é caracterizado pelos bolsonaristas como um defensor da família. Então vocês estão a ver que sempre que se tenta comparar o Bolsonaro com o Lula, usando as acusações que eles são feitas ao Lula, nós acabamos por descobrir que aquilo que eles acusam ao Lula é a eles que cabe a acusação. Mas agora, para terminar, vamos comparar o governo. E quando nós vamos comparar o governo, o que é que nós vemos? Que durante o período de Bolsonaro o desemprego aumentou, o crescimento foi ridículo, a inflação esteve sempre extremamente alta, o país, isso pode dizer, mas foi consequência da Covid. Bom, só poderia usar esse argumento se o Brasil, em termos de posição global, se mantivesse na mesma posição, porque a Covid não afetou só o Brasil, afetou o mundo inteiro. Ora, quando o Brasil cai no ranking entre as maiores economias do mundo, esse argumento já não cabe. E evidentemente, ainda, já que falei sobre a questão da Covid, temos o caso da forma com que ele tratou este caso e que muito provavelmente ainda será julgado e condenado pelo facto de ter sido responsável pela morte de muitos dos brasileiros, que poderia ter sido evitada se ele tivesse a atuação que se esperaria de um chefe de Estado que realmente se preocupa com as outras pessoas. E agora lembrei-me de uma outra coisa que eu não tinha programado falar, que é o facto dele, no passado, ter falado na esterilização de mulheres pobres, evidentemente,
como forma de controlo da população. Que defendia aquela ideia de que o Brasil, se tivesse menos gente, claro que menos gente é excluindo os mais pobres e os negros. Então, se eu reduzir essa classe, ele, na cabeça dele, o país iria se tornar mais rico, mas mais rico para aqueles que sobrassem dessa limpeza que ele defendia como legítima que se fizesse. Ele, inclusivamente, chegou a defender que o maior erro do regime militar foi não ter matado 30 mil pessoas. Portanto, em vez de ter se limitado a torturar, deveria ter matado 30 mil pessoas, que ele acha que ele matou pouco. Ou seja, essa é a pessoa que defende a vida, que diz que defende a vida. Em relação ao Lula, você não vai encontrar nada disso. E agora, voltando à questão do Estado, e o que é que temos em contrapartida? Nós temos desgoverno, que é como eles chamam, que está a ocorrer? Não. O que nós temos é a economia crescer como nunca cresceu durante o governo Bolsonaro, uma inflação muito mais controlada do que durante o governo Bolsonaro, mesmo, e não vem com a história da Covid, porque, mais uma vez, a inflação no Brasil, comparado com outros países que tiveram Covid, foi maior. E não só isso, mesmo nas alturas em que já não tinha a questão da Covid, ou anterior à Covid, a inflação era mais alta, a inflação caiu com Lula, e o desemprego caiu também, mais uma vez, com o Lula, estando neste momento no nível mais baixo da história. E, ao contrário que durante o período do Bolsonaro, em que o desemprego só aumentou. E aqui há que chamar a atenção para mais um aspecto, é que o aumento do emprego tem sido feito, sobretudo, com emprego com carteira assinada. Ou seja, para você ver a importância disto, tem a ver com o seguinte, é que muitas vezes as pessoas não são contabilizadas como estando desempregada apenas porque, perante a necessidade de arranjar forma de ganhar dinheiro, elas resolvem fazer qualquer coisa, fazer bolo para vender, sair vendendo na praia, ou seja, qualquer atividade que lhes permita ter algum tipo de um ganho. E normalmente essas pessoas acabam por não ser contabilizadas como desempregadas. O que acontece com o governo Lula é que esse desemprego tem sido feito não à custa desse tipo de pessoas que vive nessa economia informal, mas pela economia formal, de pessoas que encontraram trabalho com carteira assinada, o que lhes dá, inclusivamente, maiores garantias de futuro. E, portanto, quando se vai, fica aqui demonstrado, quando se coloca frente a frente Bolsonaro e Lula, a esquerda e a extrema-direita, porque não podemos tratar o bolsonarismo como direita, mas como extrema-direita, apesar da direita engravatada, que se diz democrata, se associar sistematicamente a essa extrema-direita, o que mostra que democrática ela só tem um nome, a diferença a favor do Lula é uma coisa acachapante. Não tem qualquer possibilidade de alguém encontrar um único aspecto, e eu aqui desafio os bolsonaristas. Se você chegou até aqui no vídeo e é bolsonarista, eu desafio você a colocar aqui nos comentários alguma coisa, mas com prova. Não aqueles comentários que você tira, você sabe de onde, mas com base em números, com base em provas, alguma coisa em que no bolsonarismo esteve melhor, foi melhor do que está sendo durante o governo Lula. Você não vai encontrar, mas eu desafio, mais uma vez, que você, se de facto defende tudo isso, coloque aí nos comentários. E em relação a tudo o resto que eu falei, coloque aí nos comentários e prove que eu estou errado, prove que não é assim como eu estou a dizer. Bom, acho que o vídeo já ficou suficientemente longo. Ficam por aqui. Eu acho que já consegui o meu objetivo, consegui provar o meu ponto. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.